Estamos começando mais um Igreja na Cidade pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Guarulhos e para todo o Brasil no www.tvguarulhos3.com.br, tvguarulhos.tv.br. E hoje, na Igreja na Cidade, nós vamos conversar com o pastor Luiz Antônio, presidente da Associação das Igrejas Batistas em Guarulhos e região e pastor da Igreja Batista Central de Guarulhos. Vamos ver o que os batistas estão fazendo na cidade de Guarulhos. Espero que Deus venha falar com você, que você tenha momentos de espiritualidade, de cultura e conhecimento. Igreja na Cidade, mostrando o que os discípulos de Jesus têm feito na cidade, no Brasil e no mundo. Voltamos com a Igreja na Cidade e hoje temos a honra de receber aqui o pastor Luiz Antônio, da Igreja Batista Central de Guarulhos, mostrando o que os batistas têm feito na cidade de Guarulhos. Esse povo atuante, essa denominação forte, que tem espalhado missionários no Brasil e no mundo, e hoje poder ouvir um pouquinho do testemunho do pastor Luiz Antônio, toda a sua trajetória eclesiástica e o que Deus vai estar falando conosco através da vida desse homem de Deus. Pastor, muito obrigado. A gente já sente essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade e espero que tudo isso que a sua aparência representa atinja os nossos telespectadores aqui da TV Guarulhos, essa cidade tão abençoada que Deus tem nos colocado. Guarulhos, que é a cidade de progresso, a cidade dos trabalhadores. Olha Deus falando, a unção de trabalho, a unção de determinação, porque, pastor, 90% é trabalho e 10% talento. Olá, tudo bem? Quem é Luiz Antônio? Quem é Luiz Antônio? Primeiramente, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me sinto honrado em estar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Anderson, que é o nosso assistente, é diretor de missões na Associação das Igrejas, que fez essa ponte. E louvo a Deus pela vida do irmão, pelo ministério do irmão, e porque o irmão tem sido instrumento de Deus para divulgar o trabalho evangélico na cidade e em outros canais, né, do estado. Eu penso que quando o irmão pergunta quem é Luiz Antônio, eu me lembro da apresentação de Paulo, né? Quando Paulo começa a dizer, ele diz, Paulo, servo, né? Então, primeiramente, eu sou um servo de Deus, eu sou natural da cidade de Batatais, interior de São Paulo, fica aqui uns 400 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, e a nossa família migrou para São Paulo, centro de São Paulo, em 68, e nós fomos morar ali atrás da Igreja Batista da Liberdade, que já estava na Bela Vista, essa igreja que nasceu no bairro da Liberdade, e ali eu conheci o Evangelho de Jesus. Então, hoje, eu sou pai de família, a minha esposa chama-se Fernanda, tenho 2 filhos, o Estevão, de 15, e o Jonatas, de 13 anos, e estou pastoreando a Igreja Central de Guarulhos há quase 15 anos. Agora, dia 2 de julho, fará 15 anos de ministério pastoral. E estou contribuindo, servindo a associação, a ordem dos pastores dessa região também. E é interessante porque o pastor estava falando, eu lembrava do senso de identidade, né? João Batista foi o cara mais bem definido, porque ele sabia quem ele era, qual era a missão, quem enviou e quem o sustentava. Às vezes o pastor passa por algumas crises, alguns problemas, e um deles é a crise de identidade. Quem sou eu? Sou professor, sou pregador. Então, você que está do outro lado, nos vendo aqui, 15 anos já em Guarulhos? 15 anos em Guarulhos, da segunda vez, né? Porque meu primeiro ministério, há 20 anos atrás, foi em Guarulhos, em Monte Alto, Jardim Monte Alto, lá na região do Cabo Sul, né? Sim. E aí depois de 1 ano eu fui para o estado do Rio trabalhar lá. Então, na segunda vez,
faz 15 anos. A Igreja Batista Central, Vida Esperança. Na Vida Esperança, é. Ali é Vila Progresso ou é centro? Olha, interessante, ali fala que é Vila Progresso, é Vila Zaira, então, e alguns chamam de centro, né, a Vida Esperança. Então a gente coloca centro, porque está ali perto da Praça dos Estudantes, né, na região central, então a gente coloca o endereço como centro, né, e é central mesmo, né. Interessante, eu falei de João Batista, conversando com o Batista, falando de identidade, falando de visão, de serviço. E o discípulo, a maior marca de um discípulo, de um seguidor de Jesus, é o serviço. E Deus gosta de gente trabalhadora, gente que trabalha, que se esforça, que investe a sua vida para melhorar a vida do outro. E eu sei que a Igreja Batista tem um trabalho muito atuante na cidade, mas antes de falarmos de prestação de serviço de utilidade pública, eu quero fazer mais uma pergunta para o irmão. Guarulhos, eu até brinco, né? Minha esposa até às vezes fala, você falou aquilo de novo? Tem o guarulhense, que é o que nasceu na cidade, que vive na cidade, e tem o guarulhento. Guarulhento porque tem a poeira, nasceu aqui, ama essa cidade, que é uma cidade de quase 1.500.000 habitantes, com todo o potencial, mais de 300.000 evangélicos na cidade, e igreja para todo lado. Aqui tem igreja de todos os gostos que você imaginar, e você manter uma igreja aqui na cidade, porque tem muitas igrejas e hoje nós temos a variedade de igrejas, nós temos já um público que é o sem igreja. Então, qual é o segredo? Ou se tem algum segredo, algum sucesso de ficar 15 anos num lugar só? Na mesma igreja. Na mesma igreja. Eu também, eu estou aqui há 15 anos, não, 97 são isso aí, não, mais 17 anos a gente está aqui. E tem algum conselho, de repente alguém está nos vendo, está procurando uma igreja e manter 15 anos, 16 anos, fazendo história num lugar? Eu sempre orava ao Senhor, falava, Senhor, eu não quero ficar pulando e tendo ministérios curtos, eu quero que o Senhor me estabeleça, me mostre. E eu sempre digo aos meus colegas, à minha família, à minha igreja, todos os sonhos que eu tenho para a minha vida e ministério, eles podem ser realizados na igreja local, na igreja em que eu estou pastoreando. Então, o fato de ficarmos pouco tempo na igreja, você acaba não deixando um legado, né? Agora, com relação à cidade de Guarulhos, eu sempre digo aos colegas e às pessoas, Guarulhos é uma cidade que realmente mana leite e mel. É uma cidade internacional, é uma cidade de oportunidades. O nosso público, ele acaba sendo cíclico, porque muita gente vem, procura a igreja, né, no Google e tal, encontra a Igreja Batista, e aí ficam 1, 2 anos, 3 anos, depois voltam. Então o nosso público muda muito, os membros da igreja, mas é uma terra realmente abençoada. Eu faço coro com o pastor, que realmente Guarulhos é uma terra das oportunidades, e as pessoas que vêm para cá, que são bem intencionadas e estão na presença de Deus, prosperam, tem uma vida de ascendência, é uma bênção. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Olhando o pastor assim, ele passa aquela tranquilidade, aquela calma, passa a segurança. Misericórdia. Sempre Batista? Se converteu na Igreja Batista? Sempre Batista. Eu sou meio que baptista, né? Batista. Eu me converti na Igreja Batista, mas na época de seminário, o meu pai na fé, que é o pastor Sérgio Ricardo Leoto, foi presidente do VPC muitos anos, hoje ele tem um ministério com casais. Ele dizia para mim, Luizinho, porque na época era Luizinho, né? Bem magrinho. Luizinho, você precisa conhecer outros trabalhos, outra igreja. Não é Luizão, hoje não é Luizão, não. Não. E aí ele falou, você precisava conhecer. E interessante que eu participava de outros cultos, eu participei de cultos na igreja metodista,
participei de cultos na igreja quadrangular enquanto seminarista. Presbiteriana. Participei, quando eu queria ouvir um bom sermão, eu ia na presbiteriana, que ainda é o berço teológico, o berço da cultura teológica, né, tá na presbiteriana, né? Mas vamos falar do que nos une, né? Do que nos une, né? Tá certo. Mas então fiz o curso pós-graduação na presbiteriana, acho que foi lá que nós nos vimos, né? Pela primeira vez. Na FATEFÉ, Faculdade Reformada, né, da Fé. Então eu sempre fui batista, entendi de Deus que Ele queria me usar na igreja batista, e a nossa igreja batista, ela é conservadora, a gente já tentou ter um estilo litúrgico contemporâneo, não deu certo, então a gente mescla, né? Mas é uma igreja conservadora, uma igreja tradicional. Unidade na diversidade. O que nos une a teologia é importante, a liturgia é importante, mas esse amor pela cidade, como também concordo, Guarulhos é uma portal do mundo, né? Todo mundo, mercado imobiliário, mercado profissional, educação cristã é a maior paixão. Teologia. Amo a educação teológica, né? Educação cristã. Minha esposa, ela é educadora, ela concluiu recentemente um mestrado ali na FATEFÉ também, né? E eu sempre me envolvi com a teologia. Eu fiz o curso na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ali em Perdizes, João Ramalho. E eu me lembro bem, bispo, que quando eu peguei meu diploma, meu histórico escolar, pus o pé na calçada, e foram 5 anos, eu disse, poxa Senhor, eu não sei nada, e só depois eu vim saber que a teologia é um poço sem fundo, porque você estuda as revelações de Deus, você estuda aquilo que Deus revela. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais Ele vai se revelando. A revelação, ela é progressiva. Então, quando eu saí, eu me lembro que eu desci ali na Higienópolis, e já fui para o Mackenzie, já procurei me matricular em outros cursos na área de humanas, e eu comecei a comprar livros, porque no seminário eu quase não tinha tempo de estudar, a não ser os temas das disciplinas. Então eu comecei a comprar, comecei a estudar, comecei a procurar. Então eu amo teologia e gosto de aprender. Eu acho que a melhor forma de nós aprendermos é realmente ensinando, né? A gente aprende com Esdras, né? Que dedicou-se a aprender, a praticar e a ensinar depois, né? Então eu sou apaixonado pela teologia, gosto demais. Glória a Deus. Parar para tomar uma água. Aí voltamos com o pastor Luiz Antônio falando do trabalho da Igreja Batista aqui na nossa cidade. A Igreja na Cidade, TV Guarulhos, mostrando o que os discípulos de Jesus têm feito na cidade, no Brasil e no mundo. Voltamos já. Voltamos com a Igreja na Cidade pela TV Guarulhos. Pastor Luiz Antônio da primeira Igreja Batista Central, pode ser, né? A Igreja Batista Central. Igreja Batista Central. A igreja saudável, a igreja boa. Caminha para isso, né? Que a igreja certa e verdadeira, só na glória. Hoje tem igreja saudável, né? Igreja séria. E o que os batistas têm feito na cidade? Quantas igrejas, quantos pastores, ação social, que vocês estão aprontando na nossa cidade? Então nós temos na cidade de Guarulhos e região essa associação que contemplam aproximadamente 70 comunidades entre igrejas e congregações. Aqui na cidade? Aqui na cidade, né? Nós temos Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Nazaré Paulista.
Sendo que em Guarulhos nós temos aproximadamente 60 ou 65 entre igrejas e congregações, tá? Então, nós temos um sistema de cooperação nesta Convenção Batista Brasileira, que ela tem as convenções estaduais, e nas convenções ela tem as associações das igrejas. Mas a Igreja Batista, ela é autônoma para decidir como ela pode trabalhar. Agora, a Convenção Batista Brasileira e também a Convenção Batista do Estado, ela tem algumas agências missionárias. Então, nesse sistema de cooperação, as agências missionárias, tanto a Convenção Brasileira como a Convenção do Estado, elas fazem projetos bem maiores que a igreja local sozinha não teria condições. Então há esse sistema de cooperação, tá? Então nós, enquanto igreja local, nós temos alguns ministérios, ação social, evangelização, educação cristã, e nós desenvolvemos o trabalho na nossa região, na nossa comunidade, perto da localidade da igreja. Agora, enquanto associação das igrejas, hoje, nós temos uma configuração diferente. Nós temos, por exemplo, 4 coordenadores que estão nas regiões onde eles cuidam e informam sobre os trabalhos em 4 setores das regiões, incluindo as cidades vizinhas. E nós temos também, hoje, aproximadamente 20 ministérios missionários, de educação religiosa, educação teológica, ministérios na área de escolas de treinamento, que é união de mulheres, de homens. Agora, veja bem, no âmbito da associação, de todas as igrejas unidas. Então, nós conseguimos levar a efeito algumas empreitas de maneira mais expressiva quando nós estamos juntos. Aliás, há um slogan de missões nacionais, que fica no Rio de Janeiro, que diz: juntos somos mais. E realmente somos mais quando estamos juntos, não é, bispo? Eu estava pesquisando, eu acredito nisso também, que a maior agência missionária do mundo, Batista, os batistas são fortes em missões, tanto nacionais como mundiais. Uhum. Essa paixão por missões, porque a maior missão da igreja é fazer discípulos, ganhar vidas para o reino. Mas por que a Igreja Batista é tão forte em missões, né? Olha, a Igreja Batista, ela tem alguns princípios que a regem. E um desses princípios é que a Bíblia é regra de fé e prática. Então, eu penso, tá, que quando a gente fala de igreja e missão da igreja, a gente lembra muito daquele acróstico PESCA, né, que é proclamação, ensino, serviço, comunhão e adoração. Os reformados dizem que a adoração engloba todas as coisas. Então, nós cremos que a missão da proclamação, que é a missão querigmática, né, a missão de falar do amor de Jesus, a missão, ela é uma das prioridades e marca a evidência de quem realmente é cristão, de fazer discípulos. Então, há uma ênfase muito forte. Nós somos alvos de missões. Os batistas holandeses que vieram aqui praticamente em 1800, começaram a igreja batista. A primeira igreja batista no Brasil foi aqui no interior de São Paulo, que me passou o nome agora. Foi comemorado, penso que 130 anos, há pouco tempo nós estivemos ali. E Santa Bárbara do Oeste.
Então, essa ênfase missionária sempre fez parte do caráter denominacional. Então, a gente sempre tem essas empreitas e com as agências missionárias, poxa, o trabalho ele se torna bem mais forte, bem mais expressivo, né? Então, os batistas amam missões, nós somos alvos de missões, missões está no coração de Deus. E nós mostraremos a evidência do cristianismo quando a gente faz a abordagem e falamos do amor de Jesus às pessoas. Né? Glória a Deus. Que isso desperte você. Que essa paz que excede todo entendimento, porque o ambiente, eu creio que o pastor profeticamente está trazendo essa mensagem, essa paz que excede todo entendimento, nos leve a fazer missões para o reino de Deus. Levar Jesus onde ele não está e fortalecer quem já faz missões no campo. Voltaremos, vai acontecer um grande evento aí promovido pelos batistas aqui na cidade. A gente volta para falar sobre isso, dia, data, hora. E vamos estar orando para que realmente o céu se abra sobre o estádio Fioravante Irvolino. Cheguei muita bola nesse estádio, nesse palco aí. Tem sido palco de grandes manifestações de algumas denominações aqui na cidade. Paz, que excede todo entendimento. Pastor Luiz, vai estar acontecendo um evento na cidade, no Fioravante? Isso. Dia. E o que vai acontecer lá? Aberto a todo mundo, todas as igrejas, o público? Todas as igrejas, é o nosso encontro de comunhão. Nesse próximo sábado, dia 23, nós teremos, a partir das 15 horas, que vai ser no ginásio Fioravante, e nós teremos então o segundo encontro de comunhão das igrejas, e nós tiramos igrejas batistas porque estamos colocando segundo encontro de comunhão. Tá, começa com o pontapé inicial com a ordem dos pastores batistas de Guarulhos e região. É a ordem que organiza esse evento, tá? Mas nós contamos com muitas pessoas já evangélicas de todas as igrejas e nós convidamos e convocamos a todos os irmãos em Cristo que participem deste encontro. Nós teremos o tema sobre a comunhão da igreja. Esse vai ser o tema, a alegria da comunhão, né? Atos 2:44. Atos 2:44 é a nossa divisa. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Nós teremos como preletor o pastor Hélio Schwartz Lima, que foi pastor da Igreja da Batista da Penha há muitos anos, e jubilou-se, e ele vai estar conosco pregando, e teremos o grupo Som Maior, que é um grupo bem tradicional na nossa denominação. Agora ele voltou há alguns anos, ele já tem voltado, né, numa configuração diferente, alguns integrantes, poucos daquela época, e vai estar, e nós teremos barracas de alimentação, que são verbas direcionadas a missões locais e também à Cristolândia. Teremos algumas exposições de motos, né? O relator dessa comissão é o pastor Antônio Henrique, carinhosamente a gente chama ele de pastor Toninho, né? Ele também, junto com o pastor Anderson, ele é o do líder da nossa agência missionária, ele é o relator deste encontro. E nós convidamos a todos que participem a partir das 15 horas, o culto estará previsto para as 18 horas. E é um trabalho que não atrapalha os trabalhos das igrejas locais, né, bispo? Não atrapalha. Então nós convidamos para que as igrejas façam as suas caravanas e estejam lá no ginásio. A Prefeitura está apoiando? A Prefeitura está apoiando. A Secretaria de Cultura, ela sempre está nos ajudando, e ela disponibilizou esse ginásio, né, para que estivéssemos ali. E não só o ginásio, mas a estrutura de som, de cadeiras, né? No ano passado eles nos ajudaram
e esse ano eles também estão nos ajudando. Há esse apoio da Secretaria de Cultura. TV Guarulhos vai estar lá. TV Guarulhos vai estar lá, claro. O irmão vai estar cobrindo todo o trabalho e eu preciso fazer uma menção de gratidão aqui ao Edmilson, que é o secretário de Cultura. Edmilson Souza. Isso. E um dos seus assessores, que é o pastor William Andrade, que, aliás, ele é o vice-presidente da nossa associação das igrejas batistas. E, na Ordem dos Pastores, ele é o diretor de eventos. E ele nos ajuda muito nessa. O William é um facilitador. O William é uma grande bênção. Ele tem sido um instrumento de Deus e tem feito essa ponte de maneira muito equilibrada, muito coerente e tal, para apoiar os eventos da igreja, não é, bispo? Glória a Deus. Tá aí, tá todo mundo convidado. Dia 23 de maio, a partir das 15 horas, estaremos juntos lá. Ginásio Feiravante. Tá lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Mensagem de fé e esperança aí do pastor Luiz. E glória a Deus. Penso que o texto de Efésios 6:10 tem sido um texto que tem falado muito ao meu coração, no coração dos nossos colegas. Eu reparto com os irmãos, com os ouvintes, que diz: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Esse texto, ele vai nos ensinar que o fortalecimento que nós devemos buscar é no Senhor. Muitos buscam se fortalecerem no seu potencial acadêmico, no seu poder de influência, muitos se fortalecem nos recursos financeiros. Hoje está em moda, né, se fortalecer no aspecto físico, e há várias formas humanas e terrenas de se fortalecer. No entanto, a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. O desdobramento desse texto, ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do mal. Então, nós precisamos discernir que nós vivemos um momento de guerra espiritual, e nós precisamos discernir que a grande estratégia do inimigo das nossas almas é dividir-nos, fazer com que estejamos distantes um do outro, é o egoísmo, é a disputa, é a facção. Mas Deus, Ele nos conclama a nós fortalecermos no Senhor, e nós fortalecemos no Senhor através dos meios da graça, a leitura da palavra de Deus, a participação dos cultos públicos, a oração, a comunhão que nós estamos fazendo aqui. Tudo isso traz edificação e, sobretudo, glorifica o nome de Deus. Então, quero desafiá-los para que a gente busque a Deus, para que nós nos fortaleçamos em Deus. E certamente, então, o reino será proclamado de maneira mais efetiva, de maneira mais expressiva. Que Deus a todos abençoe. Chegamos ao final de mais uma Igreja na Cidade, aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Guarulhos, e pelo www.tvguarulhos3.com.br. Que Deus possa estar falando seus corações, através da vida do pastor Luiz Antônio, e volto a dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que essa paz domine sua mente, seus pensamentos, seu coração, as suas emoções, em Cristo Jesus. Voltamos semana que vem com mais uma Igreja na Cidade, mostrando o que os discípulos de Jesus têm feito na cidade, no Brasil e no mundo. Até lá!